vídeo de hoje do canal começou o que? A temporada de mercado da bola e especulações. Então vamos perder tempo não. Vambora para o vídeo. O empresário ou o clube formador, como é que fica isso? Quanto vai sobrar para o São Paulo? E sobrar para o São Paulo 10, não vale a pena. São Paulo, por exemplo, guardou 12%. Mas ele 12%, ele ainda vai ter parte dos 12%? É isso. Tem toda está debatendo aqui, tentando descobrir, ou falar, ou especular, exatamente essa é a maior questão desse acordo. Ninguém sabe direito. O Casares falou com os 200 conselheiros. Por que a base do São Paulo... Os 30 milhões, sei lá quantos milhões de torcedores que São Paulo tem, não sabem. A base do São Paulo continua revelando. Ela não sucumbiu. Não, tanto que o time profissional tem 6 agora. Hoje, mas se você olhar os últimos 10 anos, por que ela perdeu força? Né? Porque ela foi sucateada. Sucateada. O São Paulo partiu para um modelo que é o modelo, o cara nasce lá dentro e vai até o final. Esse modelo não pode ser só este. Você tem que estar com o olhar... Porque se você erra em uma geração, danou-se. Você não vende nada. Entende? E outra... Quando o time em cima, o profissional, entra em crise de título, de credibilidade, de receita, o olhar para este trabalho passa a ser um olhar subjugado, é um olhar diferente. Olha, pá, esse cara trabalha direito, entendeu? Ah, não tem dinheiro para nada. Ou em outra medida, fica mais fácil de chegar lá e falar assim, ó. Era impressionante mesmo. 0,8 gols por jogo no Brasileiro, 1,7 nas Copas. 1 gol sofrido por jogo no Brasileiro, 0,7 nas Copas. 3 jogos sem sofrer gol apenas no Brasileiro, 27%. E 3 jogos sem sofrer gol. É muito simples, gente. É simples, É fácil de explicar. Exato. Explica, Muito fácil. por favor. Agora ou daqui a pouco? Agora. Tá bom. Para você ter esse desempenho nas Copas, você tem que largar o brasileiro. É simples. Eu acho também os adversários, né? Os adversários são mais difíceis, mas... Vessa, se você joga 38 rodadas como você joga um jogo de Libertadores, Flamengo, né? você ganha o Campeonato Brasileiro. Se você joga da forma como se joga a Libertadores, o São Paulo, você ganha o Campeonato Brasileiro. Mas não tem como jogar, não dá para fazer diferente. Cara, mas 36 para 83 é muita diferença. É como se fosse 2 times diferentes, jogadores diferentes. Praticamente são, né? Tem 6 empates, se tivesse 4 empates, 4 vitórias, estava resolvido o problema. Mas essa questão vai ser colocada de novo, depois da parada, com o São Paulo ainda vivo nas Copas. Só que no Brasileiro, aliás, poderia até fazer o do Inter, viu? Podemos fazer esse exercício para amanhã, fazer a mesmo percentual do Inter no Brasileiro e nas Copas. É muito parecido. E para os dois vai se colocar uma questão. Até quando vai dar para levar o Brasileiro desse jeito? Para o Inter ainda acho mais complexo, porque ele tem 2 confrontos nacionais. Ele tem Flamengo e Fluminense grandes nas Copas ali para frente. Com pouco jogador. Então não tem milagre, eu acho. Então eu começo aqui pela primeira negociação. Eu estou lendo aqui o site. Estou saindo aqui dessa tela que eu estou só lendo para vocês aqui também, mas vocês podem ouvir para acompanhar. Depois eu faço o somatório total. Aqui, Ângelo, lateral de Cotia, sub-17, 32 milhões fixos, mais 13 milhões em gatilhos e 12,5% de direitos mantidos em negociação junto ao Estrasburgo. Fica no São Paulo até completar 18 anos. Lembrando que a apuração do blog do São Paulo existe uma prioridade de recompra do São Paulo, informação que eu já tinha dado há 10 dias atrás, quando a gente deu com exclusividade a informação da negociação de venda do Ângelo para o Strasbourg, que estava acontecendo a negociação. A sacramentação da negociação aconteceu neste final de semana, muito pela ida do Júlio Casares também para a Europa. Parece que teve lá uma conversa, e isso acabou acontecendo também, são as coisas que me falaram. Também não faz diferença se estava na Europa, se não estava na Europa, se estava aqui. Muita negociação concluída aqui, só estou fazendo um adendo que não faz muita diferença, tá? Então, do Ângelo tá aí. Marquinhos, atacante vendido ao Arsenal em 2022, pelo valor de 18 milhões, alguma coisa, na cotação da época. Ele peregrinou por vários clubes, depois Norwich, aquele que o Sara jogou, depois foi se não me engano, para o Nantes, da França, acho que é isso. Depois foi dispensado, foi para o Fluminense, saiu do Fluminense também dispensado, foi para o Cruzeiro, parece que se firmou agora, e o Cruzeiro está comprando o jogador por 20 milhões de reais, ou seja, o Arsenal recuperou o investimento, o Marquinhos fica no Cruzeiro e o São Paulo tem direito a 3% do mecanismo, sendo que daria mais ou menos 600 mil reais. Eu vi no Globo Esporte
uma matéria que diz que o valor seria de 500 mil, mais ou menos. William Gomes, 59 milhões em venda ao Porto, gatilho de mais 15 e 20% de direitos mantidos. Essas são as informações que me deram. O Wellington Rato, 5 milhões de venda ao Vitória. Michel Araújo, 15 milhões de venda ao Bahia. E ainda tem mais gatilhos que batem até em 17. E aí pode ser, mas assim, eu vou considerar o fixo agora. Eu só vou considerar o concreto. O quanto pode chegar, beleza, a gente vê depois se chegou. Mas eu vou só usar o concreto para a gente não contabilizar números errados, tá bom? Então, Rato, 5, Michel, 15, fixos. Eric, 1 milhão de empréstimo ao Vitória. Rodrigo Nestor, 9,4 milhões de empréstimo ao Bahia. Cauê, zagueiro de Cotia, foi cedido ao Mafra no começo do ano e se batesse a meta, o São Paulo receberia 300 mil euros, dá mais ou menos 2 milhões de reais, e o Cauê bateu a meta, o Mafra vai pagar ao São Paulo 2 milhões de reais para ficar com o zagueiro sub-20. E aí você me pergunta, Zanqueto, somando toda essa brincadeira, todos esses valores juntos, dá quanto nessa conta? Na minha conta, fazendo essa conta aproximada que eu falei para vocês, só com valores fixos, não estou usando, repito, gatilhos, pode subir. Como é que eu vou dizer para vocês? Sem fazer nenhum tipo de conta para cima ou para baixo, sem fazer, ganhamos mais ou ganhamos menos, para não deixar o número nem pior nem melhor, somando os números, você pode ver aí, é só fazer uma conta matemática, e chegamos a 114 milhões de reais até este momento. O São Paulo tem como meta de venda, no ano, um valor aproximado de 155 milhões de reais. 160 milhões, fica lá. Aí você fala assim, pô, mas se a gente já está com 114, falta pouco. Se vender, de repente, um jogador, já bate essa conta. A questão é a famigerada conta que eu falei para vocês. Tem comissão? Não tem comissão? Tem intermediação? Não tem intermediação? Tem que saber tudo que está envolvido, tudo que está referente ao processo como um todo, para a gente poder saber quais são os impactos. Os volantes, sobre zagueiro, é aquela história. O São Paulo ainda tenta o Juan Tressoldi. A negociação está difícil. A chance hoje do Juan Tressoldi sair do São Paulo é grande. O São Paulo ainda não jogou a toalha, mas a chance dele sair existe. Então, com base nisso, já tem uma pré-conversa, como todo mundo sabe, do Gustavo Medina, que é o zagueiro da Ferroviária, para reforçar o São Paulo, que é um zagueiro barato, é um zagueiro de rotação de plantel, de composição. Os principais zagueiros, já sabemos, são Arboleda, Alan Franco, tem o Sabino, Ferrarese, etc., que estão sempre na prioridade. Então a gente fala, como está a renovação do Alan Franco? Me dizem que a renovação do Alan Franco está em bom andamento, não passou disso, não tive mais notícias, continua nisso. Estamos em bom avanço, estamos caminhando. Então, assim, é o que eu tenho de informação para hoje, 3/6, até este momento. Pode ser que ao longo do dia, ou amanhã, sei lá, ao longo desses outros dias, a coisa mude um pouco. Para tratar da situação de Juan, vamos falar sobre Antony, também a possibilidade dele dar uma boa grana para o São Paulo. E também, para a gente falar hoje no vídeo, bora falar também sobre Igor Vinícius, que deve ser a próxima saída do São Paulo. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Um prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou te deixar super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento do nosso canal. Tem também o Seja Membro, onde tem conteúdos exclusivos, como o grupo do WhatsApp comigo, vídeos exclusivos, live com os membros, tem muito conteúdo, dá uma olhadinha aí também nos membros. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Júlio Casares aproveitou a ida para a final da Champions League para também se encontrar com o presidente do Sassuolo para tentar destravar as tratativas do Juan Tressoldi. Mais cedo a gente trouxe com exclusividade de que o Juan já interessa a outros clubes brasileiros, inclusive o Botafogo é uma das equipes que estão de olho monitorando a situação do atleta. O Botafogo está avaliando alguns zagueiros no mercado, principalmente com a venda hoje que foi sacramentada do Jair, revelado pelo Corinthians e que agora, pelo Santos, e que agora vai para o Nottingham Forest. E aí agora, trazendo uma atualização sobre essa situação, o Júlio Casares aproveitou a ida para a UEFA Champions League, para a final da Champions League no último sábado, para também conversar e se encontrar com o presidente do Sassuolo para tentar destravar a situação. Por quê? O São Paulo não pagou, né, o valor, uma parcela do empréstimo do atleta lá em março, esse valor é de 1,2 milhão. E aí o Sassuolo ficou revoltado com essa situação, porque além de não pagar, o São Paulo queria um novo empréstimo e queria pegar essa dívida e atrelar ao novo empréstimo. Revoltado, o Sassuolo levou o caso à FIFA, colocou uma notificação da FIFA pelo não pagamento.
E aí, desde que isso aconteceu, o Júlio Casares, a pessoa do Júlio Casares, entrou na negociação para tentar colocar panos quentes. Porque há a impressão de que uma conversa entre presidentes e o Casares explicando como é que está a situação do clube, tentando mostrar para o Sassuolo de que o atleta quer ficar, o São Paulo quer manter, e que nos próximos meses a tendência é de um fluxo melhor de caixa, um lado financeiro melhor, e aí o São Paulo tenta convencer o Sassuolo nesse quesito, e aí por conta disso o Júlio Casares está tentando intermediar essa situação para que no fim das contas o São Paulo consiga a permanência do Juan Tressoldi. A gente já trouxe que o staff e o jogador também estão ajudando nas tratativas, existe o sentimento de querer ficar no clube neste momento, e aí o contrato do atleta se encerra agora no dia 30 de junho, ele entra no seu último mês de contrato, e aí agora o São Paulo está tentando correr no mercado e tentando convencer o Sassuolo de diferentes formas de que sim, poderá manter o Juan e vai cumprir daqui para frente com os compromissos que terá daqui para frente. A ideia do São Paulo é estender o empréstimo do atleta por mais tempo e aí com uma obrigação de compra um pouco mais simples para manter o atleta por um contrato com mais 3 temporadas. Ainda tá difícil essa situação, vai depender muito do Sassuolo querer destravar essas conversas, mas o São Paulo ainda mantém o otimismo para manter o zagueiro, que se tornou uma peça importante para o técnico Zubeldia. Para a gente continuar o vídeo de hoje, São Paulo libera Igor Vinícius para procurar um novo clube. O atleta não faz parte mais dos planos da diretoria do São Paulo, é óbvio. Enquanto ele estiver dentro do clube, sob contrato, vai treinar normalmente. Ele, inclusive, está cuidando de uma lombalgia que o tenha afastado dos últimos jogos desde o confronto contra o Ceará, mas o jogador não faz mais parte dos planos. A gente trouxe mais cedo a informação de que o Atlético Paranaense teve negociações bem avançadas pelo atleta. Existem algumas sondagens do futebol do exterior também de olho na situação do Igor Vinícius. Seu staff, seus agentes estão trabalhando no mercado buscando a melhor alternativa para ele dar continuidade na carreira. O São Paulo vê como positiva o alívio da folha salarial com a saída do Igor Vinícius, além de que a sua saída vai abrir espaço para Mike e Ângelo. Quando a gente trouxe desde o começo a negociação do Strasbourg, a gente falou que o Ângelo treinaria com os profissionais e o Mike também. Então essa saída do Igor Vinícius vai abrir espaço para o Mike e também abrir espaço para o Ângelo, para que os dois já possam treinar entre os profissionais. O Ângelo que foi negociado com o Strasbourg. As conversas já foram encerradas, só resta a assinatura do contrato e a oficialização deve acontecer aí nos próximos dias. O Ângelo vai ficar... E aí o torcedor quer saber quem chega, né? Camisa 9, lugar do Caleri, também ali para brigar por posição com o André Silva. Como é que tá essa história? Já tem um tempo que o São Paulo está tentando, mas a gente sabe que não está sobrando din-din, então não é tão simples assim, estava de olho numa oportunidade. Então, quem hoje está no departamento de futebol diz o seguinte, o São Paulo vai ao mercado, está observando, é um jogador experiente, é um jogador que tem a bagagem internacional, bagagem de Libertadores, que faça um contrato curto até o fim do ano e que tenha um custo baixo, né? Salário baixo. O que mais vocês querem? Salário baixo? Essa é uma ala do departamento de futebol. A ala pessimista do departamento de futebol diz o seguinte, São Paulo não vai contratar ninguém. Ah, tá. Não tem dinheiro para nada. É porque tem que negociar tudo com o FIDIC. Tudo tem que negociar. Eu vou te dar menos dinheiro, vou usar menos dinheiro no ano que vem para usar esse pedaço daqui, porque eu preciso contratar o centroavante, porque o Caleri machucou. Mas o André Silva não dá conta do dinheiro do time no ano. Então, qual centroavante você vai buscar? Tem que ser um centroavante que seja oportunidade de mercado. Que seja com de essas graça. Características aí. De graça. Experiente, de graça, bom. Bom. Bom, barato. O Mustafa falou semana passada pro Benja que ele nunca falou bom e barato. Acho que ele tá certo. Vamos falar aí dos nomes abordados, começando pelo Ângelo, né? O moleque nem subiu o profissional, vai subir agora, já vendido pro Strasbourg, o São Paulo teria a opção de recomprar. Tipo, foi, né? Se o cara explodir, foi também. Né? Bom, agora, então você pra ele ser usado, o vídeo que o Igor Vinícius vai sair, né? Até tava vendo, não sei se é verdade, mas nesses blogs especializados de São Paulo, que o Igor Vinícius, a parte da informação tá certa, né? Ele tem que receber a proposta para o Atlético Paranaense agora no meio do ano, não aceitou porque queria tirar férias. Se for isso, realmente sensacional, né? E ele vive com essa lombalgia desde o ano passado, ele não jogou quase nada no passado, esse ano também não jogou. Então, quem contratar ele, coragem, porque é um jogador que tem vivido com esse problema já vai fazer 2 anos. E realmente os últimos jogos eles não foram dos melhores, longe disso.
Muito erro de cruzamento, muito erro de passe, muito erro de decisão, muito erro de tudo, com todo respeito. Deu a sua contribuição, quer quem goste, quer quem não goste. Agora tem que buscar o seu destino, mas pelo jeito vai querer ficar no São Paulo até o final do ano, né? Não tá muito preocupado disso aí não, porque você serve para o Atlético Paranaense, sabe, tá na segunda divisão, mas é o Atlético Paranaense e toda a estrutura, paga em dia, e você fala que vai passar para esse primeiro. Sendo que a Série B continua, né? Não tem parada para a Copa do Mundo de Clubes e tal. Sei lá, acho que de vez em quando o jogador tem que pensar um pouquinho, mas eu sei uma pessoa que vai ficar muito feliz sobre isso, que é o Baru. Quem não lembra dele falando do Igor Vinícius. Aí voltando ao assunto, aí você tem um Ângelo que vai subir profissional já vendido. Quem falou assim, vender o rabo antes do, sei lá, tem uma expressão, né? Você vendeu antes do, pra depois usar. É surreal. Eu vou, ok, para um jogador que nunca jogou. A participação do São Paulo acho muito pequena. Estou de acordo com o Arnaldo, teria que ser maior. Mas agora, né, está assinando as tratativas aí, o jogador deve estar oficialmente aí, jogador de Estrasburgo nessa semana, mas continua no São Paulo até os 18 anos, então quase 2 anos no São Paulo. Voltando para os outros nomes, é o Juan Tressoldi. Cara, que clube vai negociar com o São Paulo? O São Paulo tá devendo, cara. Aí vai o Botafogo, vai pagar um dinheiro à vista, porque tá vendendo o Cuiabana, vai vender o Igor Jesus, vai vender X, vai vender Y, tá vendendo um bocado de gente. Não sei se é uma boa ou má notícia pro São Paulo na Libertadores. Primeiro também tem que passar pelo Atlético Nacional, depois o Botafogo, depois seria o Palmeiras ou o River Plate, quer dizer, é uma sequência duríssima. E lembrando que o São Paulo tem um brasileiro aí que vai ser o mais difícil dos últimos tempos, e a gente viu aí a porcentagem do São Paulo no brasileiro na Libertadores, a discrepância é gigante. Só falta que ver isso urgentemente. E falando ainda de mais jogadores, né? Saindo, só deveria o zagueiro Diego Medina do Ferroviária. E quem conhecer aí, bota nos comentários, é só aguardar. É muito caro o Juan Tressoldi, mas quando entrou deixou o recado, né? Assim como o Marcos Antônio, que também é outro jogador que vai acabar agora no meio do ano. E agora sem nenhuma grande notícia. Com relação ao Juan Tressoldi, se entende que tem muitos clubes interessados no Brasil. O São Paulo tá meio queimado com o Como, mas o Casares foi o presidente do Como. É que não era nem pra estar na Europa a situação que o São Paulo tá, né? Já voltou, a gente sabe, mas foi ver final de Champions e tal. Isso já foi discutido, já foi demonstrado nos vídeos. Acreditar que essa questão do FDIC esteja sendo seguida, né? E que termine o ano com resultado, porque se não terminar, tem que pedir para sair, com todo respeito. E por fim, né, o São Paulo busca o tal do volante, busca o tal do atacante, mas sem nomes. Acho engraçado, bom e barato. Bom e barato. Atacante, acho meio difícil, né? Mas vamos ficar de olho dos nomes que logo vão aparecer a serem especulados. E é isso, o São Paulo agora correndo contra o tempo para vender, principalmente. O Zanqueta mostrou os números aí de venda. O São Paulo precisa vender mais jogadores. E se sobrar um dinheirinho no cofre, se tiver mais saídas, é tentar contratar alguém para repor no meio campo, um volante e um atacante. E se o Juan Tressoldi sair, um zagueiro. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazurra do canal Mazurra SPFC. Se você quer ficar nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações por esse vídeo. Como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu!